Lembra que no começo do programa eu falei que íamos falar sobre primeiros socorros, a importância e as noções básicas? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar agora com o delegado Maurício, sempre um prazer recebê-lo. Como é que vai? Bem, graças a Deus. E com o doutor Rodrigo Itocaso Rocha, que é médico e professor de socorros de urgência da Academia de Polícia. Muito prazer. Prazer é meu. Obrigada por ter vindo. Por que é importante todo mundo saber da importância e ter as noções básicas, delegado? Porque eu acho assim, são algumas manobras que a gente aprende simples e que vão te ajudar até que chegue um profissional de socorros de verdade. Quando você chama o SAMU, quando você chama o bombeiro. Então, essa importância da gente ter aquele início para manter essa pessoa em condições até que chegue o profissional. Isso para a vida, né? Para a vida toda. Para a vida, porque o acidente pode acontecer a qualquer momento. E acontece em casa, acontece na rua, quando você menos espera, numa festa, né? Recentemente teve, né, uma cena muito linda, aliás, no começo um pouco angustiante, mas depois muito linda, dos policiais que salvaram um bebê. Exatamente, porque os policiais têm essas noções de socorros de urgência, são uma das matérias das academias de polícia. Ah, é matéria? Né? Isso, e aí ele tem essa noção. Então você vê que de vez em quando faz o parto, de vez em quando faz o que nós vamos assistir aí agora, né? O que é isso? Então, foi uma colisão, né, traseira. A criança estava no veículo, estava com uma bala na boca, e o que é normal também, né, ela engolia a bala. E aí ela ficou engasgada. Não. A senhora saiu do carro com a criança no colo e colocou ela até de cabeça para baixo, viu que estava engasgada, mas sem muita noção. E aí um policial militar que estava de folga no estabelecimento saiu, ajudou, pegou essa criança, fez a manobra corretamente, ela foi desengasgada e ele inclusive depois mostra ali a bala ao solo. Consegue expelir a bala. Consegue expelir a bala. Quer dizer, a senhora já está aflita por conta do acidente e ainda... E mais o engasgo da criança. Mais o engasgo da criança. Exatamente. Que é angustiante mesmo, né? Criança engasgada. E você vê que a maioria das pessoas ali não sabe o que fazer. Exato. Né? Acabam olhando, ninguém ajuda. E fica todo mundo assim de uma maneira atabalhoada, né? Parece que deixa o ambiente mais tenso. Exatamente. Né? E com nenhuma atitude proativa. O doutor Rodrigo vai falar sobre o assunto, depois vai ensinar algumas Eu vou mostrar massagens. uma manobra para desengasgar num boneco de simulação. Tá. E é importante a gente falar para as pessoas em casa não treinarem umas nas outras, né? Não usarem uma pessoa como modelo. Porque esse é um boneco de treinamento e essa manobra pode causar dor, pode causar alguma lesão. Então tudo que a gente mostra aqui hoje é para que as pessoas utilizem numa situação de emergência, né? Que ela se vê ali sem nenhum serviço no momento médico para atender e que numa ação desesperadora ela precisa tomar alguma atitude. Foi o que o delegado falou, assim, num primeiro momento realmente primeiros socorros até que chegue o atendimento especializado. Exatamente. Tá. Para que não produza, né? Vai treinar com um coleguinha ou com alguém da família Pode e aí causa machucar. alguma lesão, machuca e isso é perigoso, né? Vamos para Vamos. a prática? Vamos todo Vamos mundo, lá. pessoal? Vamos lá, Vamos todo Regina. mundo. Eu vou abrir aqui a roupa só para mostrar alguma parte anatômica, né, para ficar mais claro para os telespectadores. Quando a pessoa engasga, geralmente ela está numa mesa se alimentando, mas pode acontecer fora do ambiente de um restaurante ou de uma mesa. Sim. E é muito comum a pessoa começar a colocar as mãos no pescoço, né, começar a ficar com o rosto vermelho, intuitivo, né? lacrimejar. Esse tipo de manobra a gente só faz quando a pessoa não consegue falar nada. Porque às vezes a pessoa engasga e aí é um pouco de saliva que ela não teve coordenação de deglutir e ela ficou engasgada. Tá. Mas ela está conseguindo respirar, então ela não precisa desse tipo de manobra. Fazer assim resolve? Ajuda, A própria olhar para pessoa- cima, às vezes muda a posição da anatomia da própria laringe e a pessoa consegue coordenar melhor e deglutir, né, o que deu engasgo. Perfeito. Agora, quando a pessoa não consegue respirar, não consegue falar, não consegue nem tossir, quer dizer que ela está totalmente Dá um obstruída. desespero. Aí dá um Dá desespero. desespero, opa. E tem pessoas que estão acostumadas a engasgar, mas a maioria das pessoas não tem esse hábito de, né, É verdade, de ter doutor. o costume e manter a calma. Então as pessoas se desesperam, né? Geralmente derruba tudo que está na mesa, começa a chorar mesmo, né, e coloca as mãos no pescoço. Nessa situação, num adulto, geralmente vai estar sentado, né? Se ele está à mesa se alimentando, a gente vai afastar os braços para a gente já tirar um pouquinho do que poderia dar resistência para quem vai fazer a força, né? Ah. E aí a gente vai pegar uma região que é a boca do estômago.
que é essa região aqui, ó. Tá. É a transição entre o abdômen e o tórax. Do jeitinho que o senhor está. Do jeito que eu tô fazendo. Tá. E aí a gente vai fechar a mão dominante, que a gente tem mais força, e vai fazer um nó com o polegar. Isso nós vamos colocar na boca do estômago. Perfeito. A outra mão vem por cima, e aí a gente vai fazer a pressão no sentido superior e posterior. Tá. Por isso que eu tô de pé aqui, porque é uma posição mais fácil. Por quê? Eu vou comprimir com os braços o tórax, e com minha mão que eu tô fazendo a pressão na boca do estômago, eu vou fazer pressão sobre o diafragma. Tudo isso vai fazer com que aumente a pressão dentro do tórax, e como aquele alimento está obstruindo a via aérea, eu costumo dizer que vai sair como uma rolha de champanhe. E sai? E sai. Já nas primeiras tentativas? Na primeira, é uma vez só. Ah, é uma vez. Geralmente com uma vez só, se você fez a força suficiente, vai aumentar a pressão, e é o que a pessoa não está conseguindo fazer por instinto, né? Ela está tentando inspirar e está diminuindo a pressão no tórax. Tem que Quando voltar. a gente aperta, a gente aumenta a pressão e isso empurra o alimento para fora. Perfeito. Né? Esse tipo de manobra também tem que ser feito com a pessoa acordada, consciente. Pode ser feito em criança? Pode ser feito em criança. Criança até 2 anos a gente usa outro tipo de manobra. A gente segura a criança, um recém-nascido ou uma criança pequena na mão, e aí a gente vai colocá-la numa posição que a gravidade vai ajudar, e a gente vai dar tapa nas costas. Esses pequenos tapas vão fazer picos de pressão dentro do tórax, e a criança consegue desengasgar. Perfeito. Recém-nascido às vezes engasga com o grumo do leite. É isso mesmo. Para a gente ter uma ideia, a traqueia, né, de uma criança, ela tem a lusa onde passa o ar na traqueia do diâmetro do 5º dedo da mão dela. Pequenininho. Tem 3 milímetros, 4 milímetros. Então, quando ela ingere o leite, aquilo lá forma um pouco de grumo e ela regurgita, aquilo pode obstruir a via aérea. Então, nesse caso, a gravidade tem que ajudar, porque é um material mais pastoso, não é tão sólido como um pedaço de carne, um pedaço de osso que Uma a pessoa, bala. um adulto, engasgou, uma bala. Então, a manobra é essa. A gente vem com os braços por trás, apoia a mão dominante A outra sobre aperta e pá. o epigastro, e a gente vai fazer pressão contra o tórax, assim. Tá. Uma vez que faz isso, eu já fiz em mais de uma pessoa, e a gente tá com o rosto próximo do rosto da pessoa, a gente ouve como se fosse uma rolha de champanhe. Faz puff, porque estava num ambiente de pressão. A gente aumenta a pressão e aquele alimento sai. Perfeito. Se a pessoa engasgou e perdeu a consciência, muitas vezes ela vai estar deitada, e aí a gente faz a manobra. O alimento ali é deslocado da via aérea, só que ele continua na proximidade ali, porque a pessoa não está alerta para expelir aquele alimento. Então é mais comum que ela recupere, tente respirar e o alimento desça de novo. Tá. Então nessas situações, no final do bloco a gente vai mostrar uma parte de reanimação, de massagem cardíaca. Então se a pessoa já perdeu a consciência, sempre que você vai prestar ajuda para uma pessoa, você precisa entender se aquilo lá é grave ou não, ou se você tem dúvida. Não sei se é grave. Se você tem dúvida ou se é grave, você tem que pedir ajuda antes de prestar socorro. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Liga para o 192, liga para o 190, liga para o 193, né? Dependendo dos centros tem uma dinâmica Depois ajuda. Então, e primeiro... aí depois presta auxílio. Porque muitas vezes é uma situação grave, que a gente pessoa... não tem condições, né, A delegado? gente quer rapidamente ajudar e esquece de avisar. Exato. Né? Mesmo que peça para alguém ir ligando. Né? Às vezes eu não consigo ligar, mas eu posso pedir para alguém que está muito próximo de mim, né? Ou na rua, gritar, ajuda, liga, e aí prestar vai o socorro. atender. Tá. E às vezes perde muito tempo, passam lá 5, 10 minutos, aí a pessoa lembra de telefonar para um serviço de urgência, e aí poderia já estar sendo deslocado, né, essa ajuda aí. E parada cardíaca? Parada cardíaca, eu vou pedir licença para eu colocar o boneco aqui na posição deitado. As coisas que mais acontecem, né, é justamente o engasgo, é a queda. Né, é a fratura. Né? Uma situação em que a pessoa, um adulto, perdeu a consciência, isso é interessante porque fora do Brasil, em alguns outros países desenvolvidos, existe um estímulo, né, para que a própria população aprenda a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Isso por causa do tempo de resposta para chegar a um serviço de emergência, né, com profissionais treinados. Então isso aparece na mídia aberta, né? No intervalo comercial aparece lá um incentivo mesmo. Um incentivo para que a população preste serviço, né? Preste pelo menos o começo do atendimento. E é quando vai fazer diferença, porque a pessoa está no local, né? Claro. E o serviço ainda vai demorar para chegar. Então, tem um protocolo da American Heart Association, né, que é a Associação Americana de Cardiologia,
que ela sempre atualize. Então, na última atualização, ela tirou o que se fazia antes, que era a compressão torácica, que é a massagem cardíaca, alternado com a respiração boca a boca. Porque o que eles viram é que muita gente deixava de fazer o atendimento porque tinha receio de se contaminar com uma possível doença ou não lembrava como fazia a alternância entre uma e outra. Tá. Então eles acharam melhor deixar o protocolo só com compressão torácica para quem é socorrista leigo, para a pessoa da população em geral. Ótimo, doutor. Então, esse aumento da pressão torácica, como a gente fez na manobra aqui, ele vai fazer com que tenha uma compressão sobre o tórax como um todo, no coração e nos pulmões. Então esse é o protocolo mais recente. É o mais recente. Tá. Ele vai fazer com que tenha enchimento do coração, esvaziamento do coração, mas dos pulmões também. Perfeito. Existe um pouco de ventilação. Então, quando encontra a pessoa sem consciência, quem vai socorrer pede ajuda primeiro. Então, muitas vezes liga no celular, coloca no Viva Voz, põe do lado e já começa a prestar o atendimento para ganhar tempo. Então, peraí, eu já ligo para o 90, coloco no Viva Voz e já vou... Já vai prestando atendimento. Põe no Viva Voz para fazer os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá. Chama a pessoa sem chacoalhar, mas com vigorosidade. Vigor. Tudo bem? A pessoa não respondeu. Eu estou vendo que ela não respira. Eu vou abrir aqui para mostrar a região que a gente tem que comprimir. O centro do tórax, na altura do mamilo, a gente vai colocar... É o meio-meio. O meio-meio. A gente vai colocar uma mão aberta e a outra mão por cima para afastar a unha aqui, para eu não ficar machucando a pessoa. Tá. E aí por cima aqui, ó, eu vou fazer compressões usando essa musculatura. Foi toda a força? Toda a força. Eu não vou... Muita gente pensa que a massagem é com os braços aqui. Na verdade, essa musculatura fadiga rápido. Então eu tenho que usar a musculatura abdominal e lombar para aguentar mais tempo, Sim. né? E aí eu vou apertar rápido e forte. A frequência recomendada é de 100 a 120 por minuto. Então é mais ou menos essa daqui. E a manobra vai ser só essa, até chegar socorro. Contei 15 vezes. É para fazer 15 vezes mesmo ou não? Não, é para fazer continuamente até que chegue ajuda. Mas, doutor Rodrigo, e se não for nada disso e eu, ao fazer essa manobra, prejudicar? Não existe esse risco? Não, se eu fizer uma compressão, a pessoa já reagir, eu já percebi que ela pelo menos tem reflexo de dor, eu paro. Se eu chamei, ela não respondeu. Na dúvida, eu vou fazer a massagem. Tá. Eu comecei a comprimir, a pessoa fez uma reação de dor, eu sei que está tendo fluxo sanguíneo cerebral. Então, aí para. Eu paro. Tá tendo dor, para. Perfeito. Tá? Para eu também não causar uma lesão inadvertida na pessoa. Esse tipo de manobra é o que se faz hoje, no protocolo atual. Então, e vai até a pessoa voltar. Se a gente ficar aqui 2 minutos, eu vou começar a já pingar suor, porque a força que tem que fazer é grande. E a pessoa volta? A pessoa volta. Se eu tiver compressão torácica e usar o desfibrilador precocemente, 87% das pessoas vão voltar a ter batimento cardíaco, que fisiologicamente é melhor para o cérebro. Tá. Quer tentar, Regina? Eu quero. Só para você ver como que é a consistência. Estica bem os braços e aí sua força vai ser com o abdômen. Nossa senhora, já estou cansada. Sem deixar o cotovelo nessa velocidade. Dobrar. Sem deixar o cotovelo dobrar. Essa consistência... Agora que eu entendi. É todo o corpo aqui, Paulo. Tem que usar o peso do próprio corpo para ajudar, né, a comprimir, porque é uma resistência forte, né? Isso exatamente. É a consistência de um adulto com mais de 20 anos. Obrigado. O que a gente viu aqui é, assim, são dois procedimentos básicos. No total, são quantos procedimentos que seria o ideal a pessoa saber? Então, é importante uma queda, né? O que fazer quando uma pessoa cai, quando tem a fratura exposta ou não, quando há sangramento. Podemos voltar a esse assunto? Lógico. Porque eu já tive a oportunidade de precisar fazer isso. E depois que a gente entende a importância de você saber o que você está fazendo e salvar uma vida, você entende como a gente precisa replicar esse conhecimento. Poderíamos nos encontrar aqui de novo, fazer uma pauta com esse mesmo assunto? Tem as queimaduras de dentro de casa, da cozinha. Queimaduras, outra coisa. É outra coisa importante. A intoxicação é um outro assunto importante. Ótimo. Então são pequenas manobras, mas que a gente está sujeito ao dia a dia. Exato. Né? Constantemente. Vou agradecer o delegado Maurício Freire, que é delegado de polícia. Vou agradecer o Dr. Rodrigo Itocaso Rocha, que é médico e professor de socorros de urgência da Academia de Polícia, e a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de defesa pessoal. O curso Defense, o delegado já vai falar mais sobre isso, mas já anota, dia 15 de junho,
15 de junho. Você pode fazer esse curso, é uma tarde, um dia, vai fazer a diferença na sua vida. O telefone para você fazer a sua inscrição para esse curso do dia 15 de junho é 11 37 21 31 13, 3721 31 13. Instagram do delegado Maurício Freire e Facebook delegado Maurício Freire. Do Dr. Rodrigo Itocaso, vou dar o e-mail, que é Rodrigo Itocaso, Itocaso com Z, itocaso@gmail.com. E esse curso de defensa pode fazer a diferença, principalmente para nós mulheres, né, delegado? Faz a diferença, de verdade faz a diferença. O último bombou, muita gente que assistiu aqui foi lá, que ótimo. E o que a gente vê realmente é isso, é aquelas pessoas que chegam com receio, não comunicaram o fato, estão com aquele trauma, depois se descontraem, conversam com as outras pessoas e chega àquela conclusão de que é possível sim sair e se livrar daquilo. Vamos repetir, 70% dos casos que acontecem são de pessoas próximas e conhecidas. Então a pessoa precisa sair daquele momento, daquela agressão, se chegar ao extremo do estupro, enfim. E o defense feminino, com pequenas manobras, os nossos mestres do Aikido lá conseguem ensinar as pessoas a se livrarem disso. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tá bom? Sempre um prazer obrigado, recebê-lo. prazer, Até a próxima, todo nosso viu? aí. Dá licença.